A paz do Senhor Jesus Cristo, amada Igreja. Sou o evangelista Edivaldo. É com muita diligência que venho a vós, e em comum acordo com o Espírito Santo, que mais uma vez está a me orientar a escrever-vos este audiobook juntamente com a minha esposa missionária Mary. Queremos vos falar aquilo que ouvimos, que vimos e que sentimos, a saber, a grande realidade do mundo espiritual. Recentemente passamos por uma experiência incrível. Minha esposa Mary estava ministrando em uma igreja, quando recebemos uma ligação de uma irmã. Ligou a primeira vez e desliguei, e mandei uma mensagem dizendo que estávamos em uma igreja e não dava para atendermos naquele momento, mas ela insistiu. Então nos mandou uma mensagem dizendo: me ajuda em nome de Jesus. Me atende, eu disse. Estamos na igreja, a Mary está pregando. A irmã disse: me socorre, meu irmão. Eu disse: já já te atenderemos. O que está acontecendo? Vamos levantar um clamor por ti. Ela disse: estou sendo atacada. Me atende. Eu disse: já já te atenderemos. Está acabando. Então ela exclamou: me ajuda em nome de Jesus. Então percebi que o negócio era sério. Aquela alma estava desesperada. Eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar e levantei. Pedi ao pastor e todos os irmãos para juntos levantarmos um clamor. O pastor me passou o microfone. Então levantamos um clamor. Foi muito tensa a batalha. Aqueles irmãos inexperientes ficaram sem entender. Quando acabou a oração, perguntei a ela se sentia melhor. Então escutei um grito de desespero. Minha cabeça está pegando fogo. Continuamos orando. A ligação caiu. O esposo dela ligou de novo. Falei com ela. Foi quando ela gritou: estou cega. E naquela hora senti que o espírito da morte estava pronto para ceifar aquela vida. Começamos a orar e a repreender. Eu disse para o esposo da irmã: unge o corpo dela com o óleo. E naquela luta, coloquei o grito daquela irmã no microfone para que os irmãos escutassem e compreendessem a realidade do que estava acontecendo. Neste momento de tensão, o Espírito Santo tomou a boca da missionária Mary em profecia, e falou que aquela situação não era para a morte, mas que Deus estava arrebatando a sua filha. Iria dar novas experiências. O esposo dela entendeu que Deus ia arrebatá-la e nos assegurou dizendo: evangelista, ela vai ser arrebatada. E escutamos os seus gritos desesperadores, pois ela estava consciente aqui na terra, mas sua alma estava no inferno. Depois do culto fomos na casa dela. Então contemplamos com os nossos olhos o desespero de uma pessoa que estava aqui na terra viva, mas sentindo o queimar do inferno no corpo. Ela relatava tudo o que estava acontecendo, e gravei o áudio. Ela disse que 3 anjos acompanharam neste arrebatamento: Miguel, Gabriel e João. Assim ela nos relatou, sendo que o anjo João estava comandando a missão. Aonde ele tocava os pés, se transformava em cristal. Vejo, irmãos, quando chegamos na casa dela, escutamos os gritos desesperadores, e estava quase que incontrolável em cima da cama. Quando ela via pessoas conhecidas no inferno, ela falava os nomes, e vendo isso, senti a realidade do terrível mundo espiritual refletindo no mundo físico. A missionária Tina se encontrava entre a terra e o inferno. O mundo espiritual é real, e hoje se tornou ainda mais conhecido e tão real. Mas a massa está tão ocupada que não consegue mais ver e nem perceber a grande realidade do mundo espiritual. Os demônios têm se beneficiado com a ignorância do povo, que através do aumento da tecnologia esta realidade passou a ser mais visível. E tudo que Satanás queria está conseguindo. As caricaturas de desenho e gibis que antes nos assustava, já não assusta mais, mas se tornou vistas ao dia a dia através da TV. Em uma madrugada de oração de guerra, acabei de orar, deitei. E enquanto isso a minha esposa continuou orando, foi quando me vi no mundo espiritual, como se estivesse movendo as 2 mãos uma na outra, e nas minhas mãos concentrou-se uma poderosa energia. Era como se estivesse numa batalha com alguém, e na mão concentrava aquele poder para atacar o inimigo. Vinha a entender que mesmo estando dormindo, o meu espírito estava em meio a uma peleja. Todos sabemos que esta concentração de poder é muito comum nos desenhos de Dragon Ball Z. Veja a realidade do mundo espiritual sendo vista no mundo físico. Ainda nesta mesma noite me vi voando. E o mais tremendo é que eu não precisava de asas, mas conseguia voar e voar. Sim, e em espírito fui direcionado a uma cidade, que eu a ouço chamar Cidade dos Prazeres. Vi uma grande concentração de pessoas totalmente despidas, e ali nuas, não se envergonhavam da sua nudez. Aquelas pessoas estavam muito ocupadas em seus deleites e prazeres, até que em um momento começou a cair pedra de fogo do céu, e eu estava no alto e conseguia contemplar tudo. Como já falei, vi muitas pessoas neste lugar despidas, vi homens e mulheres sentados em frente um dos outros nus, e continuei voando.
Foi quando vi que do céu começou a cair bolas de fogo nesta cidade. Vi quando caía uma bola de fogo no chão entre as pernas de uma mulher que estava sentada com as pernas abertas. Vi a hora em que as brasas se espalhavam. O Espírito Santo me lembrou de Sodoma e Gomorra, que estavam todos despreocupados. Um casava, outros se davam em casamentos, outros se entregavam à luxúria, outros em seus desejos desenfreados se deitando com homens, e mulheres com mulheres, outros em adultérios traindo seus cônjuges, outros roubando e matando, até as crianças estavam em total corrupção, do menor ao maior. Isto nos lembra o cenário de hoje. O certo já não é certo, e o errado está tomando o lugar do certo. A modéstia é desprezada, tanto para o mundo quanto dentro da igreja. Falar sobre modéstia não se pode, mas aquilo que era na época dos nossos pioneiros pastores chamado ensinamentos da sã doutrina, hoje é chamado de práticas religiosas, ou usos e costumes, doutrina de homens. Pastores não ensinam mais a seus membros sobre as práticas mundanas, os costumes do Egito, e nem ensinam o povo a se separarem dos ídolos mundanos. Os jovens estão entregues a estas coisas. As mulheres são imitadoras de Jezabel, são suas imitadoras, e espalhavam a prostituição dentro dos templos, adulteram a imagem perfeita do Criador, destrói o templo do Espírito Santo com os ídolos nojentos, batom, maquiagem, brincos, pulseiras, colares, modas mundanas e diabólicas maculam as coisas santas. Fui afrontado por um pastor que ligou para mim, me ligou tirando satisfação por um fato ocorrido. Uma jovem, irmã de um irmão que congrega conosco. Esta jovem nos visitou a primeira vez. Percebi que ela estava usando uma pequena corrente no pescoço. Ela veio novamente na reunião de oração segunda-feira, e o Espírito Santo que não mente ministrou em meu coração, que aquela jovem estava com sua alma presa no inferno, pois aquela corrente em seu pescoço demonstrava o seu estado espiritual, pois a alma dela estava acorrentada no inferno. Nesta mesma noite, foi uma noite maravilhosa de libertação. Ao olhar para ela, lembrei da ministração do Espírito Santo sobre este assunto, mas quase que duvidei. Mas a voz do Espírito Santo falou mais alto e não deixei de obedecer. Olhei para ela e comecei a ministrar o que Deus me revelou. Então lhe falei: Deus te chamou e quer te usar muito. Falei outras coisas que não me lembro, mas quando passei o recado do Senhor, lágrimas escorreram em seus olhos. E ainda falei para ela: mas tua alma está acorrentada através desta corrente que você está usando. Perguntei se ela desejava tirar aquela corrente. Naquele momento ela tirou. Quando coloquei a mão na cabeça dela, ela caiu, e o demônio se manifestou, impulsionado pelo Espírito de Deus. Perguntei àquele demônio sobre o estado da alma dela, e ao perguntar, o demônio respondeu e confirmou dizendo que todos os crentes que fazem uso destas coisas mundanas, tipo joias, correntes, pulseiras, batom e brincos, estão com suas almas acorrentadas no inferno, que a alma daquela jovem estava naquele momento no inferno. Oramos e tiramos aquela alma da prisão infernal. Seu irmão gravou o vídeo e mostraram para os seus pastores. Ouvi falar que o susto foi grande da sua líder. Há tanto tempo aquela jovem estava ali congregando com eles, e sua alma presa naquelas correntes. Mas talvez eles achavam normal, e que talvez pensavam que aquela corrente no pescoço dela não atrapalharia a sua vida espiritual. Este engano está no coração de todos os pastores batistas, presbiterianos e neopentecostais, e em muitas denominações. Eles acham que os usos destes lixos mundanos não vai levá-los à condenação, mas não foi o que vimos. Aquela jovem cristã sem maquiagem, sem nenhuma vaidade exagerada, pelo simples uso de uma corrente em seu pescoço caiu endemoniada, e o demônio falou tudo. Depois recebi a ligação do seu pastor, que queria esclarecimento de uma conversa que surgiu, mas cortei o mal pela raiz. Não dei muito assunto. O conheço e sempre o vi como homem de Deus, mas não sabia que aquela jovem era a ovelha de seu rebanho. Enfim, Cristo foi glorificado. Vejam, amados, que na experiência, fogo caiu do céu naquela cidade. Acredito ser o juízo de Deus que será derramado sobre todos que vivem em orgias e em prazeres desenfreados da carne. E Jesus fala que assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, acontecerá com esta geração que trocaram a verdade pela mentira, e vivem se divertindo com os demônios dos entretenimentos. E tudo isto é visto na realidade dos filmes e desenhos, e seus conteúdos podres mostram a realidade do mundo espiritual que é o manifesto. Bruxas voando montadas em vassouras, será isso mesmo uma ficção, ou uma realidade espiritual? Tivemos outra experiência recente. Na oração da madrugada, sentimos a real presença dos demônios, e nesta batalha, os exércitos demoníacos vieram combater conosco. Vi que surgiu um dragão,
Veio como reforço para o exército de Satanás. Nesta batalha minha esposa recebeu autoridade e começou a batalhar contra este dragão. Foi quando vi na minha visão espiritual, que minha esposa na batalha atingiu o dragão, atingindo uma de suas asas. Ele perdeu o equilíbrio e começou a cair, e vi ele caindo e caindo. Foi quando me deparei com uma cena gloriosa e linda. Um poderoso anjo vindo ao encontro daquele demônio dragão, e o acorrentou levando-o para o abismo. Quantos filmes que já assistimos eles trazendo estes enganos. Dragões heróis, dragão bonzinho, dragão guerreiro. E quantas pessoas idolatram estes personagens demoníacos dizendo ser amigo do homem, distorcendo a Bíblia. A China, nação comunista. A rica mitologia chinesa diz que os dragões podem ser grandes como o universo, ou pequenos como um bicho da seda. É uma expressão que encontra eco até nos dias atuais, quando é possível vê-los em minúsculos chaveiros, ou em muralhas de 200 toneladas. Na China, o dragão Oolong é depositário de todas as qualidades que almejamos: sabedoria, coragem, nobreza, força e beleza. Esse animal mítico é considerado um ancestral comum, uma entidade do próprio caráter do povo chinês, um símbolo de boa fortuna onipresente, com totens espalhados por todo o país. O dragão chinês influenciou toda a mitologia asiática. Sua boa fama fez com que a partir da dinastia Han, 206 a.C., a 220 d.C., os próprios imperadores alinhassem-se a eles como herdeiros. Consequentemente, todo o povo chinês passou a se dizer descendente do dragão. Para diferenciar o dragão real do comum, o primeiro possuía 5 garras em cada pata, contra apenas 4 do outro. Somente imagens de dragões de 4 garras podiam ser usadas por pessoas comuns sob pena de morte. Isso é assustador. Uma nação que adora o dragão. O que a Bíblia diz sobre o dragão? Veja em Apocalipse 12. João viu o dragão, a antiga serpente Satanás, em batalha com os anjos, e que perseguia a mulher querendo destruí-la, e também tenta arrebatar o filho da mulher. Mas o Senhor o toma para si, e ele ainda insiste a sua luta contra os remanescentes, a saber, contra aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus Cristo. Isto é a realidade. É fato, amados. Os demônios têm usado seus agentes para fazerem guerra contra os verdadeiros cristãos nestes países comunistas. Eles são inimigos declarados da Bíblia e de tudo que se diz Deus. Eles fazem lavagem cerebral na mente das crianças e até mesmo na dos adultos, e roubam milhares de almas entregando-as ao dragão. Agora mesmo neste país, foi proibido todos os conteúdos cristãos das redes sociais, e as punições para os propagadores serão duras e cruéis. Serão perseguidos e presos. Eles não amam e nem adoram a Deus, mas se entregaram a Satanás, o dragão, a antiga serpente que a mídia podre está propondo e ensinando que este dragão é amigo e bonzinho. Quantas crianças perderam a sua salvação por causa destes desenhos e por amar Satanás, e tê-lo como seu ídolo? Isto de fato é uma realidade. Eles estão enganados e enganando. Certa feita, a missionária Melly teve uma experiência em que ela se encontrava em um campo magnético, pois ela e umas outras irmãs estavam batalhando contra os demônios. Eles lançavam um ataque contra elas, e a proteção que aparecia era como um campo magnético que as protegia. Isto é uma realidade espiritual copiada pela cinematografia. Você já viu filmes que mostram pessoas morando debaixo das águas? Quantos conhecem personagens como a pequena sereia Ariel, filha do rei Tritão, comandante dos 7 mares? E Ariel, uma sereia princesa de 16 anos que se apaixona por um humano, e aceita ceder sua voz a uma feiticeira em troca de pernas e ter a capacidade de um ser humano. Aqui nos mostra uma grande realidade das transferências de sentidos intelecto através da magia. Os demônios aqui revelam seus planos através da cinematografia, sendo que um ser aquático passa a viver na Terra como um ser humano. Esta é a manifestação dos demônios da água. Quando criança, eu ouvia falar algumas vezes da mãe, mas que na verdade são muitas entidades que trouxeram suas influências para a Terra. Existem nomes como Jaqueline, Jaciara e Yara. São todos espíritos marinhos que trabalham com a prostituição. A Rainha da Costa é uma líder terrível. Em cada país, eles são conhecidos com nomes diferentes. Elas continuamente vêm à Terra materializadas ou personificadas. A minha esposa teve uma experiência recente. Ela viu 2 lindas sereias que saíam da água e tomavam forma de 2 lindas mulheres. O filme que mencionei nos revela este mistério, a saber, o submundo dos demônios marinhos. São diversos os conteúdos que encontramos, até mesmo em comerciais, principalmente nas linhas de cosméticos envolvendo sereias. O forte destes demônios é prender as mulheres com estes itens amaldiçoados. Conheço um pastor que ele usava um perfume chamado Malbec X.
Este perfume é apresentado como símbolo da sedução e eles dizem: Novo Malbec X é a fragrância mais intensa e sensual da linha, e conta com um ingrediente exclusivo e secreto capaz de aumentar a atração. Veja, amados, que ela, a atração sexual, de uma forma ou outra é apresentada aos espíritos da sensualidade, e através do uso destes perfumes ou roupas sensuais, que estes espíritos malignos têm acesso direto sobre aqueles que fazem uso, chegando até mesmo a possessão. Eu estava orando por uma jovem, ela caiu, e ao cair, quando coloquei a mão no pé, ele começou a mexer, pois quando ela caiu estava inconsciente, mas ao colocar a mão no seu pé que estava com esmalte, o demônio se manifestou e começou a mexer os dedos dela. Um colega meu usava um perfume, o mesmo que eu relatei, aonde ele chegava era elogiado. Certa noite, Deus lhe deu um sonho. Neste sonho ele viu uma pomba gira com 2 perfumes deste mesmo que mencionei acima. Na mão dela, no instante o perfume escorregava das mãos. Foi quando ele viu que ela fazia de tudo para salvar o perfume. Um ela conseguiu segurar, mas o outro caía. Quando ele acordou, entendeu que aquele perfume tão elogiado tinha o dedo dos demônios da sedução. Fiquem atentos. Satanás estendeu seus domínios quase em tudo, com o fim de pescar os seres humanos, sendo que aqueles que tentarem chegar ao céu, fazendo uso e desfrutando de tudo que os demônios lhes oferecem, teriam severas punições, não entrarão nos portais celestiais, sendo que no testemunho de Gabriel Dolphy, ele disse que via Satanás como o maior empecilho para aqueles que queriam entrar no céu fazendo uso dos seus objetos. Disse que o próprio Satanás se colocava na frente da porta do céu, e em tom de zombaria dizia: se eles podem entrar no céu fazendo uso daquilo que me pertence, eu também posso. Tomemos cuidado. A palavra diz em Deuteronômio 7:26: Não levem coisa alguma que seja detestável ou abominável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. A destruição virá tanto para os ídolos quanto para aqueles que fazem uso. Então o que fazer? A palavra de Deus diz: andai em espírito. Quando você anda em espírito, jamais você será enganado. A Bíblia diz que o Espírito Consolador nos guiará em toda a verdade, se você estiver atento, com o seu ouvido voltado para ouvir a voz do Espírito Santo. Ninguém te enganará. Em Hebreus 3:15-16 diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, do Espírito, não endureça os vossos corações, como na provocação que não ouviram e foram destruídos. Só serão destruídos aqueles que não viverem em espírito, que não andarem em espírito, e os que não obedecerem à voz do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que escutam a voz do Espírito, mas sempre inventam desculpas esfarrapadas, tipo: não senti de Deus, essa experiência é para ela mesma. Quando Deus me tocar eu deixo. Estes estão rejeitando o pedido ou o aviso do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te apresenta um testemunho ou uma visão, ou uma experiência, e dentro dessa experiência foi descoberto o teu pecado, você tem 2 opções: ou aceita como um alerta de Deus para a tua vida, ou rejeita para a tua condenação. No dia do juízo não haverá desculpas. O dia e a hora em que você recebeu o alerta por meio da palavra, revelação, sonhos, visões ou profecias será exibido na tua frente como prova do alerta de Deus, pois Deus está alertando seu povo a voltar à pureza, à simplicidade do Evangelho. Mas o povo está com o coração duro e não quer deixar a amizade com o mundo regido pelo príncipe das trevas. Recentemente, Deus levantou a nossa digníssima e abençoada mulher de Deus Helena Maldonado, mas muitos têm rejeitado seus testemunhos e experiências vindo do Espírito Santo. Alguns canais têm blasfemado, chegando a dizer que é tudo invenção. A nossa irmã Helena Maldonado nos falou da realidade do mundo espiritual manifesto na ficção científica, e fala sobre a cinematografia e como a realidade do mundo de Satanás tem se manifestado pelos seus agentes no nosso mundo. Mas as pessoas não acreditam. Eles estão cegos. Os falsos pastores fizeram lavagem cerebral nas suas ovelhas, e estas pobres almas estão indo rumo ao inferno juntamente com estes cegos pastores, amantes do Deus Mamon. São os perseguidores do verdadeiro Evangelho de Cristo. Eles acham que tudo é normal, cumprindo assim as Escrituras que diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E cada vez as pessoas estão se familiarizando com as imagens demoníacas que é vista nos filmes, seriados e novelas. Satanás estendeu o seu domínio neste mundo de tal maneira, que os 4 cantos da terra estão sob o domínio demoníaco, cumprindo o que a Santa Escritura diz, e bem verdade é,
que nunca se tem visto tanta cegueira, tantos corações duros nestes últimos dias da igreja aqui na terra, e o verdadeiro evangelho está quase que desacreditado por causa dos filhos das trevas que reinam como se fossem os filhos da luz. Paulo diz em Gálatas: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na verdade não é o evangelho de Cristo. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo, com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito, conforme já vos revelei antes. Declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja anátema ou maldito. E este evangelho maldito tem substituído o santo e genuíno evangelho. Os anjos das trevas estão dentro de algumas igrejas através dos seus falsos mestres. Eles estão liberando geral. Nada é pecado. O diabo estendeu seu domínio de uma maneira terrível. Estamos em guerra e os genuínos cristãos estão enfrentando terríveis batalhas espirituais. Temos entrado no mundo espiritual através do espírito de oração, e temos visto os terríveis planos de Satanás contra o povo eleito. Apocalipse 12 diz: o primeiro ataque do dragão foi contra a mulher, o segundo contra o seu filho, o terceiro ataque e o último tem sido contra sua semente. Veja o que diz ainda em Apocalipse 12. O dragão ficou furioso com a mulher, e foi lutar com o resto dos descendentes dela, os quais obedecem os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Estamos no terceiro estágio da batalha espiritual. Estamos em guerra. O mundo está dominado. Nós somos aqueles que guardam o testemunho do descendente da mulher. Os demônios querem a minha e a tua cabeça, pois as batalhas são travadas dia após dia, hora após hora. Veja que para 7 igrejas, Jesus fala 7 vezes ao que vencer. Somos cristãos, e nesta guerra ou você vence para ganhar os galardões prometidos pelo Rei, ou você fica aí com os braços cruzados vendo sua vida espiritual sendo destruída, ficando minguada, esperando chegar o dia de receber os galardões eternos das trevas. Para os crentes vencedores, resta para eles desfrutarem de eternas felicidades e maravilhosas recompensas ao lado do Rei da Glória, junto com os arcanjos, querubins e serafins, junto daquele que faz tudo novo em um abrir e piscar de olhos. Veja que em cada maravilha da sua criação, os 4 seres viventes acionam a sua majestade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quanto aos crentes perdedores, só lhes resta prisões e cadeias eternas na escuridão do inferno junto com Satanás e seus súditos malditos. Pecaram juntos, e é justo receberem seus eternos galardões e eterno castigos em um lago de fogo tenebroso, aonde haverá choro e ranger de dente para todo sempre. Por isso que o reino das trevas peleja tanto contra os eleitos do reino. Certa feita estávamos em oração, e na batalha, o Espírito nos levou a orar pelo administrador do canal Evangelismo Online. Em espírito de oração, vi a terrível batalha dos demônios usando seus cavalos que estão dispostos a obedecerem o seu Senhor das Trevas ainda que lhe custe a vida, pois a luta é real contra este servo fiel do Altíssimo, que tem restaurado a sã doutrina através do seu esforço e trabalho para o reino. Muitas almas já estão no céu, e muitas no inferno, pois ouviram os testemunhos e as experiências, mas se deixaram ser manipulados pelos demônios, não dando ouvidos aos avisos dados pelo Espírito Santo. Vi muitos ataques de satanistas, de demônios e de feiticeiros, mas sobre este servo há uma proteção especial. Ainda vi um demônio pronto para vir à terra para pelejar. Sua arma é o desânimo, a desistência, mas segue avante, servo do Altíssimo, pois grande é a recompensa e os galardões, pois muitas almas estão no céu resultado deste maravilhoso trabalho, pois Deus tem restaurado a sã doutrina em muitos corações, pois é o Espírito Santo que tem falado e despertado seu povo. Mas muitos morrerão nas suas incredulidades. Sim, amados, vos afirmo que além deste canal que prega as verdades do Santo Evangelho, também tem outros servos dedicados. O canal da irmã Luz Santos Testemunhos Oficial, Tânia Neri, Em Busca de Cristo. Estes servos fiéis e muitos outros têm dedicado seus tempos preciosos para nos darem um alimento puro e genuíno, pois as revelações que estes dedicados servos do Altíssimo têm postado são dignos de toda aceitação, pois tem nos ajudado a voltar à doutrina do corpo, alma e espírito, e tem nos levado a saber da realidade futura que é o destino eterno, céu e inferno. Quanto aos incrédulos e blasfemadores, as suas perdições não dormita, e terão em vista a sua recompensa, o inferno de fogo que consome a alma e o lago de fogo que consumirá eternamente seus corpos.
pois estas pobres almas que rejeitaram as verdades que os podia salvá-los. E ainda na oração, por 2 vezes o Senhor me levou a orar por livramento de ataques cibernéticos. Na primeira vez, rejeitei o impulso do espírito, pois nunca tinha ouvido este nome cibernético. Na segunda vez, impulsionado pelo espírito, pronunciei esta palavra dizendo: Senhor, eu repreendo todo ataque cibernético. Achei aquilo muito estranho. Tudo isso era novo para mim. Meio desconfiado, depois de algum dia dei uma pesquisada sobre este nome, ataque cibernético e ataque de hacks a computadores. Mandei um e-mail para o irmão do canal, e ele veio a confirmar esta verdade que muito tem acontecido. É Satanás tentando parar os fiéis do reino, mas estamos firmes nesta promessa que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja Santa. Estávamos em guerra em propósito de oração. Certa noite, o alarme tocou no tempo marcado para orarmos. Levantei e programei o alarme mais um pouco. Queria dormir um pouco mais. Foi quando senti um sopro sobre mim, e senti uma energia negativa. Dei um pulo da cama e gritei: estão nos atacando. Corri, dei uma espionada na porta, mas não vi nada. Foi quando de repente escutei um grito macabro e terrível de uma pessoa que parecia que estava possuída por legiões de demônios. Lembrei que eu havia sonhado nesta mesma noite, de que alguém entrava dentro do nosso quintal, mas quando eu olhava pelo vidro da janela, via que esta pessoa saía correndo, pois tinha sido descoberta. Ela corria em direção ao fundo de casa, e pulou o muro para o terreno vazio que fica ao lado. Eu disse: cadê estes cachorros que não latiram e não fizeram nada? É bem verdade que no sonho eles não latiram e nem perceberam a entrada deste estranho aqui em casa, mas isto era uma concepção espiritual do que aconteceria. Aquele era um bruxo em sua missão. Amados, os nossos animais têm sensibilidade espiritual. Certo dia, o nosso cachorro Tobias, ele entrou em uma peleja. Ele latia fortemente avançando em direção do portão, só que ele não se aproximava do portão. Ele latia ferozmente em algo invisível. Nós percebemos por discernimento que eram espíritos humanos, a saber, espíritos de bruxos observando e sondando o terreno. Irmãos, é muito importante as suas orações pelos seus animais. Eles são muito vulneráveis aos ataques dos feiticeiros, pois os macumbeiros fazem rituais de transferência de sentidos, e através dos animais, eles observam todos os passos dos cristãos. Gatos, corujas, morcegos e ratos são usados para estes fins de possessão e transferências de sentidos, pois é comum entre os bruxos e satanistas. Nestas transferências, os animais inocentes são usados para os propósitos malignos. Certa feita, um cachorro meu, o Negão, ficou totalmente possesso. Foi necessário expulsar os demônios dele. Só pelo fato de minha mãe e meu irmão entrarem dentro de casa, os espíritos tiveram legalidade. Tomem cuidado com quem entrar na tua casa, pois eles podem transferir espíritos malignos de perturbação, pois é necessário ungir casas, terrenos e os animais reivindicando-os, para que todos sejam consagrados para a glória do Senhor Jesus. A nossa batalha aqui tem sido grande contra os bruxos e os demônios olheiros, os observadores de Satanás. A missão deles é observar cada passo dos cristãos. São enviados com esta missão diabólica. Estes demônios não são demônios guerreiros. São mais inofensivos no reino das trevas. Sua função é observar cada passo dos cristãos. Tivemos algumas experiências ultimamente com estes demônios. Em uma madrugada de guerra, o Senhor nos levou em espírito de oração, e contemplamos estes espíritos observadores em torre de vigia. As torres são pontos de observação. Através destas torres, eles conseguem monitorar bairros, cidades, estados e países e até mesmo casas. Eles são os carteiros informantes de Lúcifer. Eles passam todos os relatórios para o inferno. São conhecidos também como espíritos familiares. Eles acompanham familiares por anos estudando cada passo destas famílias e deixa tudo escrito nos livros negros infernais. Estes observadores têm um só fim: levar informações de toda a terra para o príncipe das trevas, pois travamos guerra contra estes demônios. Nesta guerra é necessária a ajuda dos anjos, para que estes demônios sejam acorrentados e levados ao abismo por um determinado tempo, pois ainda não é tempo das suas prisões definitivas, pois os anjos os prendem e são acorrentados com correntes de fogo por um momento, depois são soltos. Os anjos também destroem as torres. Quando isto acontece, o diabo fica impossibilitado de ficar sabendo todas as informações. Alguns demônios são mais ousados. Eles ultrapassam a linha de limite. Nesse caso, eles acabam entrando dentro da casa dos cristãos. É nesse momento que os cristãos têm que ter sensibilidade espiritual.
Se o cristão não tiver esta sensibilidade, os demônios deitam e rolam em seus lares, e mais portais demoníacos são abertos dentro das casas, de onde vêm as lutas, as guerras, a desobediência e a rebeldia dos seus filhos, desejos suicidas, depressão, pesadelos, assombração dentro de casa, pratos caindo na calada da noite, pessoas andando, sensação de que tem alguém te observando. Eu estive em uma casa que já tinha morado um espírita. Segundo a moradora, ela disse que o irmão dela vê coisas dentro desta casa e ficava perturbado. Ela disse que certa feita estava deitada, e de lá da sua cama viu alguém a observar da porta do quarto. Outra vez, teve a experiência de uma mulher varrendo a casa. Esta é Maria Mulambo. Outra vez ela viu que um velho estava na janela balançando a cabeça como se estivesse invocando ou reverenciando alguém. Este demônio entendi que era o preto velho. Todas as vezes que você sentir cheiro de cigarro em sua casa ou em algum lugar, sendo que ali não tem nenhum fumante, saiba que o preto velho está presente e marcando o território naquele ambiente. Aquela mulher pediu oração. Orei, mas senti um peso tão grande. Me senti impossibilitado de guerrear sozinho. Ela mesma disse que tinha um travamento naquela casa, e muitas das vezes faltava forças para orar. Foi então que falei a ela, que depois havíamos de voltar lá com uma equipe na casa dela, caso ela permitisse, e que era necessário fechar muitos portais abertos naquele lugar. Certa feita, a missionária Melry sentiu um horrível cheiro de cigarro. Depois disso, ficou sentindo muita dor na cabeça. Isto é muito sério, irmãos, pois os demônios estão a atacar por todos os lados. Vejo, irmãos, que não só os demônios têm esta função de espiões, mas também tem bruxos satanistas e feiticeiros que são designados para esta missão. E tanto os demônios quanto os bruxos, eles usam os animais para os seus fins malignos. Eu sou a missionária Melry. Eu estava deitada, mas em um sono leve. Neste momento eu senti quando meu esposo se levantou, mas não acordei totalmente. Mas em sonho, me vi dentro de um quarto e escutei este grito. Então veio em minha mente evangelismo online, e acordei assustada com o coração acelerado. Eu e o meu esposo estávamos em batalha orando, como temos feito nas madrugadas. Então me vi em espírito de oração, e na visão, eu vi um corpo de um homem estirado ao chão, e o espírito dele vagando e espionando os lares. Seu fim era fazer maldade aos cristãos. O Senhor me levou a batalhar pela alma dele e evangelizá-lo. Eu disse que o Senhor estava lhe dando a última oportunidade, e junto com meu esposo, oramos para que Deus tirasse aquele macumbeiro de debaixo dos poderes das trevas. O Senhor ainda me mostrou ele de terno e gravata, pois esta seria a última oportunidade. Nesta mesma noite, oramos pelo irmão do canal Evangelismo Online, pois senti que ataques estavam sendo planejados contra esta obra santa. Eu sou o evangelista Edivaldo, e temos visto, ouvido e sentido a realidade do mundo espiritual, e os projetos malditos dos demônios têm nos sido revelados através do Espírito Santo. Nós temos nos sacrificado nas madrugadas, e o Senhor tem nos dado maravilhosas experiências. Aqui onde moramos é um lugar totalmente consagrado às entidades, e por conta disso, o diabo já pediu a nossa cabeça. O inferno colocou nossa cabeça a prêmio, mas nossa cabeça tem um dono, Jesus. Ele é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo, cada um de nós seus membros. E essa guerra não é nossa. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Nós estamos em um propósito de oração pela madrugada, e já há alguns dias, não estamos conseguindo nos concentrar na oração. E em uma das noites, o general de guerra nos revelou os projetos infernais contra nós, pois os macumbeiros não tinham conseguido os seus propósitos diabólicos contra a nossa vida, pois seus planos têm sido frustrados aqui. Neste bairro, a nossa casa está no meio de 3 centros de macumba, 2 na parte de cima e 1 na parte de baixo. O combate tem sido intenso, e nesta noite, o general de guerra tomou a frente da peleja. Em meio àquele combate, o Espírito Santo revelou as estratégias de Satanás e dos seus escravos. Veja o que Deus revelou para a missionária Melry. Eu sou a missionária Melry, e vos afirmo que estas experiências são fiéis e verdadeiras. No momento da guerra, o Senhor me levou em espírito de oração. Então vi os macumbeiros frustrados por não terem conseguido nos deter. Então eles buscaram reforços nos centros de macumba em Brasília. Levaram nossos nomes em um cemitério, e fizeram um ritual debaixo de pedras de mármore, para que nós caíssemos em frieza espiritual. Bem verdade que já 3 dias atrás,
Estávamos sentindo um peso muito grande dentro de casa. E as orações não estavam fluindo como nos demais dias. Então houve peleja nesta mesma. E o Senhor enviou seu anjo, que veio a destruir todos os projetos e intentos dos demônios que foram projetados para nossa destruição. Deus seja bendito para sempre. Eu sou o evangelista Edivaldo, e antes de dar continuidade às experiências, quero fazer uma oração. Pai que estás no céu, está escrito na tua palavra que o Senhor nos deu ousadia para entrar no Santo dos Santos por intermédio do sangue do Cordeiro, que este sangue precioso e poderoso passe sobre a minha vida e sobre a vida dos teus eleitos, para que venhamos ter a consciência de nos limpar, e capaz de entender e saber o que teu Espírito quer nos ensinar. Por isso purifica-nos, Senhor, e seremos purificados. Perdoa-nos, e seremos perdoados. Salva-nos e seremos salvos. Livra-nos e seremos livres para cumprir a tua vontade. Amém. Vejam, amados, que o príncipe do reino das trevas tem arquitetado planos de destruição contra nós, os remanescentes do reino. A palavra diz em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas Deus o Pai tem maior interesse que nós venhamos a permanecer firmes contra os ataques diabólicos. Por isso a palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência é uma arma muito forte no mundo espiritual. Aliás, ela é bem utilizada pelos exércitos inimigos. Mas a palavra diz que é nós que temos que resistir o nosso inimigo. O diabo está atacando, temos que resistir. Veja que os planos do inimigo são revelados. Nestes dois textos que lemos, ele nos revela que o diabo é astuto. E a palavra astuto tem tudo a ver com a natureza dele. Astuto quer dizer esperto, sábio para fazer a maldade. Já cilada quer dizer ação de surpreender o inimigo ou a caça. Emboscada, lugar encoberto junto ao caminho onde se fica de tocaia para guardar o inimigo ou a caça. Estes são os métodos comuns do inimigo e muitos outros. Métodos e formas de destruição têm sido usados contra os cristãos. Mas 1000 cairão do meu lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Glórias a Deus. Eu sou a missionária Melry, e em espírito de oração, o Senhor me levou no hospital. Em visão, vi os demônios ceifadores ceifando almas. Vi muitas almas morrendo. O Senhor nos deu autoridade para batalharmos contra estes demônios. E eu e o meu esposo começamos a orar, para que os espíritos ceifeiros devolvessem as almas das pessoas. Vi que um demônio insistia em não querer devolver a alma de uma pessoa que estava em coma, pois o Senhor estava tratando com ela. E houve uma batalha muito grande pela vida. O demônio já havia tirado seu espírito. Dei ordem para que ele a devolvesse, mas ele insistiu. Eu disse: olha aí, anjo, o demônio não quer devolver a alma. Então tomei autoridade e disse: esta alma pertence a Jesus, e ela é de salvação. E o demônio não teve outra escolha e perdeu mais uma alma. Glória a Deus. Ainda nesta mesma noite, meu esposo começou a interceder pela Ucrânia, para que Deus repreendesse o espírito do vampirismo bebedor de sangue, pois aonde tem muitos derramamentos de sangue, este espírito faz a festa, pois o derramamento de sangue é a sua maior satisfação, e o ceifador destruidor não perde tempo. Então tive uma terrível visão. Vi no meio da cidade um buraco enorme sugando as almas. As almas ceifadas caíam dentro daquele buraco negro, que era na forma de um redemoinho. Agora pense nas milhares de almas que descerão para as profundezas das trevas por causa desta maldita guerra. Eu sou o evangelista Edivaldo. Sim, amados, esta batalha foi real. Naquela noite senti que 100 almas estavam tendo mais uma oportunidade no hospital, pois aquela noite seria a última noite na terra daquelas almas viventes. Mas aquele que é o autor da vida disse: eu tenho poder para dar e tomar. Quero deixar aqui o testemunho de uma irmã, para confirmação desta experiência. A paz do Senhor, evangelista. Eu sou a irmã Luciana Soares. Irmão, venho através desse comentário lhe relatar um sonho que tive esses dias atrás. Sonhei que eu e meu esposo e minha filha estávamos em um bairro cheio de casas, e nesse bairro, no sonho não havia ninguém nas casas. Estavam vazias. No sonho, entre muitas casas, nos deparamos com uma casa sombria. Aparentemente estava escuro lá dentro. Mas algo que chamou a minha atenção é que na porta da casa, no chão de cimento, tinham 4 velas de cor vermelha, e 3 estavam acesas e uma apagada. Eu via uns bonequinhos esquisitos em cima de uma estante feita de cimento.
A casa parecia abandonada, e eu olhava assustada para essas velas e esses bonequinhos. Eu dizia assim para o meu esposo: olha amor, estão fazendo macumba para nós. Aí o sonho acabou, e eu venho tendo sonhos relacionados à macumba. Já sonhei que eu entrava dentro de uma casa tipo palhoça de milho, mas isso era na cidade que moro. Aí dentro desse ambiente eu via um galizé branco, podre, todo roxo, como que se já estivesse lá por muitos dias já entrando em estado de decomposição. Aí eu saía desse ambiente e pegava uma rua para ir embora a pé. De repente senti vontade de olhar para trás, e vi um demônio encapuzado com uma foice na mão. Ele era negro. Ele estava observando as minhas pegadas no chão por onde eu tinha passado, e depois levantava a cabeça e me olhava firmemente, e no sonho eu tornava a olhar para frente, e caminhava às pressas fugindo dele. Esse mês para trás, tive um sonho com um demônio ceifador pilotando uma moto na avenida da minha cidade. E no sonho eu andava a pé pela avenida, e ele passava em cima de uma moto bem velha e me encarava. Ele estava em forma de uma caveira encapuzada, um ser feio, horrível, desde mais nova e até hoje. Eu tenho sonhos relacionados a isso. Já sonhei várias vezes eu orando por pessoas endemoniadas, e os demônios falando na boca dessas pessoas revelando os planos deles contra a vida das pessoas. E logo pela misericórdia de Jesus, eu repreendia no nome de Jesus e eles saíam. Foram muitas e muitas vezes que tive sonhos assim. Ano passado, sonhei com uma serpente grande de 1,5 metro de tamanho mais ou menos. No sonho ela estava enrolando nas minhas pernas, e eu olhava aquela situação apavorada. De repente, vi uma espada com uma mão, uma grande espada. Via somente a cena. A espada dando um golpe sobre essa serpente que estava entrelaçando nas minhas pernas, e ela se soltava e caía no chão e desaparecia. Aí o sonho acabou. O que significa isso, irmão? Eu sou o evangelista Edivaldo, respondendo à pergunta da irmã. Minha amada irmã, todos sabemos que a serpente é o nosso maior inimigo, Satanás. Em Gênesis 3,15, a Bíblia diz que a semente fere o calcanhar do descendente da mulher, mas em Apocalipse 12,17 diz que o dragão, que é a antiga serpente, declarou guerra contra os remanescentes, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus, e os que têm os testemunhos de Jesus Cristo. Irmã, esta serpente não está guerreando só contra ti, mas contra todos os fiéis do reino. Mas o mais maravilhoso é que a espada, que é a palavra de Deus, está combatendo o nosso inimigo e pronta a nos proteger. Ela venceu a serpente que queria te embaraçar, te mobilizar, te destruir. Em Salmos diz: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão espada de 2 gumes. Veja que maravilhoso. A espada de 2 gumes tem que estar na nossa mão para combatermos o nosso inimigo. Todos os cristãos precisam estar cientes desta realidade espiritual. Todos temos essa espada e precisamos saber usá-la de uma forma correta para atingirmos o nosso inimigo. Ainda em Apocalipse 12,11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui está os mártires vencendo o inimigo com o sangue do Cordeiro e com a palavra do seu testemunho. Tenhamos um bom testemunho ainda viventes, pois o nosso bom testemunho prova que passamos verdadeiramente pelo novo nascimento mediante o poder da espada do Senhor. E nós que estamos envolvidos na batalha, precisamos fazer da palavra continuamente contínua, sendo que todos os cristãos são soldados do reino e estão vestidos com uma poderosa armadura. Efésios 6. E tem uma espada em suas mãos. Não só a espada, muitas armas destruidoras nos foi dada. Existe uma arma que ela serve para quebrar armaduras. O mangual é uma das armas medievais mais complexas de usar, menos eficientes, mais perigosas para o usuário e de uso extremamente especializado. É uma arma de concepção única. Possui um cabo de tamanho médio, mais longo do que o de uma espada e mais curto do que o de um martelo. Outra parte é a ponta. Em geral, uma esfera metálica com espinhos pontiagudos. O que diferencia o mangual das demais armas é a corrente. A ponta e o cabo ficam ligados por uma parte móvel, possibilitando acertar pessoas que estão se defendendo com um escudo médio. Estamos em uma batalha pela madrugada. A missionária Melry neste campo não estava tendo êxito, pois os demônios estavam todos de armaduras, e por mais que ela tentasse lhes atingir, parecia que eles eram imbatíveis. Foi quando o Senhor me deu autoridade e profetizei, e o Senhor me usou para ela, e mandou ela usar esta arma chamada mangual. Neste momento a batalha ficou mais favorável. A cada golpe dado pela missionária Melry,
Os demônios eram atingidos, pois esta arma é apropriada para destruir escudo e também para dar o golpe certeiro. Nesta mesma noite, ela foi curada de uma dor no estômago, pois alguns dias ela estava sentindo este incômodo, e nesta mesma noite, o Espírito Santo revelou que era um câncer que foi projetado para destruí-la, mas o poderoso Deus destruiu o inimigo feroz e a curou desta enfermidade maligna. Glória a Deus! E nunca mais ela sentiu a dor no estômago. Este é o Deus dos deuses, que corta o aço e destrói a lança, e queima os carros e cavaleiros do inimigo voraz. Em breve relatarei mais outras experiências. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.